Como é que muda isso? Seleção, destaque. Tá. Poxa, tá aparecendo. Pera aí. Tá, beleza. Então eu vou começar a gravar. 3, 2, 1, gravando. Olá, meu nome é Carlos e nós estamos aqui para falar sobre o Top 10 Kubernetes ou WASP. Né? Então eu queria deixar aberto aí para o pessoal se apresentar. Estou aqui com o Sérgio, com o João e com o Wesley. Então vamos lá pela ordem alfabética, porque da última vez o Fernando Wick puxou minha orelha, falou tem que fazer na ordem alfabética. Então vamos lá, quem é o primeiro? João Freire, Possuidão. E aí? E aí, galera, beleza? Então, prazer, eu sou o João Freire, também conhecido aí na internet como Possuidão. Venho dedicando aí meus últimos tempos de estudo em Kubernetes, principalmente focado em segurança, então vai ser uma delícia debater esse item aí com vocês hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Sérgio aqui. Sou SRE, já fui Cloud Engineer e também desenvolvedor. Então, sempre tive interesse aí por automação, por infraestrutura. Então, fui fisgado aí, principalmente por essa comunidade excelente que a gente tem na nossa área aí. E também tenho um baita interesse aí, principalmente em Kubernetes e Docker em si, containers. São o meu tópico aí principal de estudo e na minha área de trabalho ali no dia a dia. Então, estamos aí para discutir e trocar ideia. Então, pessoal, olá, meu nome é Wesley, eu estou aqui, basicamente, eu trabalho como SRE já faz um tempinho, e eu comecei lá na parte de infra, né, na parte mais infrafísica, e aí eu estou migrando para a nuvem, e atualmente Kubernetes é basicamente o meu principal tópico aí de estudo nesse ano, então eu espero contribuir aqui com a discussão. Beleza. Antes da gente entrar no top 10, né, das 10 vulnerabilidades de 2022 que o pessoal da OASP identificou no Kubernetes, eu queria fazer uma pergunta genérica, ou uma ou duas, não sei, bora ver o que acontece, para vocês três, e eu queria saber do ponto de vista de vocês relacionado ao InfoSec. Né? Porque geralmente a gente que trabalha como DevOps ou então na parte de operação, a gente sempre tem dois problemas básicos. Né? O primeiro problema é, eu vou configurar um serviço, eu vou colocar o serviço no ar e etc. E depois o segundo problema, que é quando o serviço começa a dar problema e a gente identifica que é a gente que é o culpado, né? Que o problema tem entre a cadeira e o teclado. Grande parte do tempo, esses problemas estão relacionados à segurança, né? Então, eu queria saber qual é o ponto de vista de vocês relacionado à InfoSec no geral. O que é InfoSec para cada um de vocês, assim? Se isso é uma coisa essencial, se é importante, se vocês gostam, se vocês não gostam, etc. E é isso, é a primeira pergunta genérica. Vamos lá, João. Cara, eu sou muito suspeito para falar, porque antes de vir para esse mundo de DevOps, SRE, eu era dedicado 100% de segurança, então eu estava numa parte, já tinha começado em Blue Team, eu já estava numa parte migrando para time de Red Team, aí eu fiz essa transição totalmente do nada aí, mudei de mundo. Então, foi algo que eu sempre vim trazendo. Então, tudo que eu via nesse mundo de segurança, eu comecei a implementar nas coisas que eu via, tipo, nesse universo de DevOps. Então, boa prática de usar aquele conceito de dar a menor permissão possível para as coisas. Então, eu sempre fui trazendo. Então, para mim, sempre foi muito natural casar essas duas coisas. Mas hoje eu vejo que realmente eles são um mundo que estão cada vez mais distantes e tá criando um gap muito grande. Por exemplo, Kubernetes hoje, ele te provê todas as plataformas que você precisa para fazer as coisas, mas você tem que fazer. E ninguém fala que você tem que fazer. Tipo, então, mas eu sou muito suspeito para falar disso aí. Do meu lado, acredito que a InfoSec é uma área que a gente acaba não dando a devida importância, acho que é muito mais a questão do hábito, e porque a gente sempre olha incidentes de segurança em empresas que estão muito distantes da gente. Então a gente olha o incidente que deu na SolarWinds, parece que é uma coisa do outro lado do mundo, mas na verdade a gente tem várias empresas nacionais aqui que também sofrem de ataques, e a gente acaba só tendo essa cultura reativa de pensar em segurança depois que incidentes acontecem ou com a gente ou com grandes players. Então, acho que o principal desafio que a gente tem em InfoSec, em trazer mais essa cultura, é tornar algo igual tomar banho, sabe? A gente tem que fazer todo dia. Tem que ir lá, tem que pensar nos updates, tem que pensar que aquilo não pode ficar desatualizado, desconfigurado. E, obviamente, a gente também tem aí a complexidade do ferramental, né? Então, cada vez mais, a gente tem uma stack maior, com mais vetores de ataque, e a gente não está pensando em, talvez, como melhorar a instrumentação dessa stack, né? Então, a gente sobe ali um Kubernetes, uma cloud, e, assim, tem N vetores de ataque nessa stack, e a gente acaba só dando continuidade ao trabalho e nunca voltando nesse assunto.
Então eu vejo aí que InfoSec é uma coisa que a gente tem que começar a trazer como hábito, não como projeto dentro do time. Não é uma coisa que, vamos fazer um projeto de InfoSec, aí começa hoje e termina daqui a 4 meses. Não, daí tem que estar no dia a dia do time, daí tem que ser uma task, um Kanban infinito ali de coisas a serem feitas e serem pensadas, né? Hoje eu tô vendo dessa forma. Então, eu só acompanhando aí e contribuindo com o que o Sérgio comentou, né? Eu acredito que segurança, eu acho que todo mundo aqui acredita nisso, né? Ela tem que ser uma propriedade lá do sistema, né? O sistema ele tem que nascer e continuar todas as suas fases, né, de ciclo de vida. Ele tem que ter a segurança como um dos pontos focais lá. E, no entanto, a gente vê que esse gap ele só aumenta, né? Principalmente na maioria dos locais onde eu já trabalhei, a gente sempre é inevitável, né? A segurança ela é um pouquinho deixada de lado porque você tem uma demanda para atender e você tem o budget limitado de braço, né, que você tem para fazer o trabalho. Então, geralmente, você foca mais na entrega da demanda, mas você esquece de pontos que são muito relevantes para que você consiga manter o produto em pé, que é a segurança. Então, algo que eu venho me preocupando nos últimos meses e é algo que eu venho buscando aí, principalmente alavancar onde eu estou trabalhando. A gente está no mundo DevOps, e até eu comentei no vídeo anterior, que eu fiz junto com o Fernando Henrique e o InfoSec para a gente falar sobre o state da cloud, né, de 2022, que foi um relatório da Cloud Guru que lançaram, etc. E a gente percebeu lá que os gestores colocaram segurança como o principal deficiência dos times deles, entendeu? Tipo, é uma coisa que precisa ser mais difundida e a gente precisa utilizar mais, né? Então, tipo, esse mundo DevOps faz a gente enxergar as coisas do ciclo de vida do software de uma forma mais próxima, então a gente não fica preso no nosso mundo. Por exemplo, quem é de Ops não fica preso em Ops, quem é de Dev não fica preso na equipe de Dev, só que a gente está enfrentando agora muitas mazelas relacionadas à questão de segurança, né? E aí, nesse contexto surgem conceitos como o do DevSecOps, que na realidade é enquadrar também e evoluir a visão de InfoSec, só que dentro do nosso mundo, né? Dentro do mundo de DevOps, esse mundo de cloud, etc. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, que no mundo de InfoSec clássico, a gente tem os incidentes e tem uma equipe para tratar os incidentes, etc. Tá certo que isso não é da nossa responsabilidade, mas eu queria perguntar para vocês se no mundo atual de vocês, como vocês começaram a trabalhar com DevOps, se vocês já se depararam com algum incidente e assim, saber da experiência de vocês relacionada a esse incidente, assim, que foi tratado por uma equipe de segurança, não necessariamente precisa ser o que vocês estão. Mas eu queria fazer essa outra pergunta antes de começar a ler aqui a vulnerabilidade. Vamos lá, João. Cara, no mundo de DevOps, não, no mundo que eu tava de segurança, eu até fazia parte do time que fazia isso, então eu já peguei, por exemplo, ataque de ransomware, então você mapear de onde veio, o que foi explorado, você fazer o pós-mortem disso, então é realmente algo que dá bastante trabalho, então é algo que você tem que ter muito bem escrito de como faz, você tem que ter um manual, uma política da empresa, e hoje, agora jogando para esse lado de DevOps, eu vejo que cada vez mais tem esse gap entre o lado de DevOps e o lado de InfoSec e tudo mais, por eu falar assim, a gente não quer, tipo, não tem responsabilidade sobre esse tipo de ferramenta, só que a galera não entende que, tipo assim, é um novo mundo que tudo ali pode ser explorado da mesma forma que uma máquina, você vai explorar, só que de uma outra forma você vai ter o mesmo resultado. Então, essa pessoa, ela precisa adquirir esse conhecimento dessas ferramentas de DevOps, porque hoje, vamos falar assim, um kubectl exec é o novo SSH, assim, de uma forma bem alegórica. Mas você vai conseguir basicamente o mesmo poder se você souber utilizar a ferramenta. Então, é algo que precisa hoje, os dois lados têm que estar estudando, e mesmo a galera de DevOps precisa ter um pouquinho da base de Sec, porque isso é um detalhezinho que você vê que você consegue impedir isso de acontecer, e é muito comum de acontecer, isso que é o pior. Tipo, em consultoria, eu não estava diretamente no projeto também, mas eu ouvi falar de algumas coisas, assim. Mas é simplesmente por causa desses simples detalhes de configuração que a gente vai passar ali, que acaba passando, e daí o pessoal até para fazer esse laudo também depois demora para entender por tudo que aconteceu, porque vai entrar o time de SEC para entender o que foi a exploração, tudo, e a galera não manja da ferramenta para fazer esse tracking de tudo depois. Então, foi esses mundos que eu já vivenciei aí.
Cara, aí acho que como Cloud Engineer eu tive mais experiências, porque eu trabalhava diretamente aí com o time de NetSec, então em empresa grande eu já me deparei aí com ataque contra Palo Alto, né, no caso do Firewall, então tá ali acompanhando, não efetivamente configurando Palo Alto, tratando as regras de Firewall, mas acompanhando o time de NetSec, até a gente levou esse incidente para eles porque alguns serviços começaram a ficar lentos, então a gente de Cloud detectou algum problema na infra, a gente começou a ver muito pacote vindo de fora, e aí a gente acionou o time para pedir ajuda, para conseguir barrar um atacante no caso. Então é um cenário que a gente vê de fora para dentro, né? E já vi também um cenário de dentro para fora, por exemplo, um desenvolvedor que tinha uma conta AWS separada da estrutura padrão da empresa, ele acabou fazendo um leak de credenciais da AWS dele. Então, de repente, surgiu ali umas instâncias gigantescas em todas as regiões, minerando Bitcoin. Então, a gente viu ali que foi um incidente interno, ou seja, um desenvolvedor com mais acesso do que deveria, acabou fazendo uma ação indevida ali, que foi fazer um push num repositório público das credenciais dele. E, então, isso é um incidente até bem comum aí das empresas, só que dependendo de qual credencial esse desenvolvedor tem acesso, pode ser grave essa situação. E eu vi até uma exploração de vulnerabilidade no browser. Então, assim, o time de SEC teve problema com extensão do Chrome, tentando fazer sniff ali de informação, de credencial, single sign-on. Então, assim, eu acompanhei o time de SEC, assim, em discussões, em conversas, porque eu fiquei interessado, mas é outro vetor de ataque. Pô, o nosso cliente, às vezes, nem é o cliente de IT, é o cliente ali que está na parte de legal, é o cara que está lidando com a contabilidade. Ele pode ter uma vulnerabilidade no computador dele e acabar sofrendo algum ataque, sendo exposta a alguma credencial dele, ou mesmo informações pessoais da própria pessoa, né? Então, acho que esses são incidentes aí que vale citar e demonstram bem o quanto a gente tem que se defender de todos os lados. Então, um incidente que eu acompanhei e que basicamente foi por causa de pressa, né? Eu sempre comento que a maioria dos acidentes que aconteceram, incidentes e problemas que aconteceram na minha carreira, assim, que eu pude presenciar, foi por pressa e tentar atropelar processo, tentar atropelar tudo para entregar o mais rápido possível. E nesse caso específico, houve um descuido no gerenciamento lá de senhas, e aí uma dessas senhas vazou, e essa senha, ela dava acesso à consulta de uma API externa que a empresa pagava. E com o vazamento, houve uma quantidade gigante de consultas em um período específico, e aí a empresa teria que pagar por essas consultas, porque foi o acordo e etc. Então, assim, basicamente foi esse aí. E o que eu achei mais complicado de tudo foi que depois não foi possível rastrear como foi que ocorreu tudo isso. Então, eu acho que esse foi o grande problema. Não só o vazamento, mas também depois não foi possível fazer esse rastreamento. E aí o que geralmente acontece né, depois que ocorre o incidente, é que aí que o investimento em InfoSec vem. Pois é. E isso aí parece que é uma regra, né? Parece que as empresas esperam acontecer esse incidente para começar a investir em segurança, né? Tem aquela velha história, no começo a gente, não vamos investir nisso porque não é importante, mas aí acaba que depois que acaba ficando mais caro, né? Não, tem um rolê que eu ouvi de um cara que trabalhou comigo, ele falou, segurança é custo, você só vai escolher o momento, se você quer investir no começo e não ter um custo menor no final, ou você vai ter um custo maior no final quando tiver algum problema, você só escolhe a hora de ter esse custo, que não é questão de vai acontecer alguma hora, não tem como, você não vai ser o alecrim dourado que nunca vai ser atacado e é isso aí. Verdade. Aí, então, vou pegar esse gancho de vocês aí e bora começar a dar uma olhada nas vulnerabilidades lá, ver qual é a primeira. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, aqui a primeira vulnerabilidade é configurações inseguras de workload. Tá? Então, o que é isso basicamente, né? Ele está dizendo aqui, a questão é que os workloads no Kubernetes são altamente configuráveis. Né? Então, isso aí acaba que pode levar sérios riscos, existem sérios riscos da gente fazer a configuração de forma incorreta, justamente porque é altamente configurável. Né? Então, quando a configuração está incorreta, a gente deixa passar essa parte de segurança. Né? Que eu coloquei aqui, configurei aqui a minha aplicação, consegui fazer o deploy dela no meu cluster, está rodando e isso que interessa para mim. Né? Só que o pessoal não consegue perceber que, tipo, o manifesto que eu criei lá, ele não vem por padrão, né? Tipo, com confiabilidade, segurança, escalabilidade configurada. É a gente que tem que colocar.
Tá entendendo? Então, tipo, a gente que tem que definir. Então, a gente encontra problemas aí, como, por exemplo, de rodar as coisas como root, né? Eu configurei lá uma imagem lá de um container meu, que para rodar os serviços eu rodo como root, né? Tipo, são coisas que a gente deixa passar, porque, tipo, às vezes a configuração padrão já vem assim. E aí eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre essa primeira vulnerabilidade, que na prática é a gente que não fez o dever de casa. Tipo, a gente que está fazendo o deploy da nossa aplicação, a gente não fez o dever de casa nela, na própria aplicação primeiro. Então, esse é algo que eu vejo que é, assim, é muito, 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 muito comum, né? Principalmente para a galera que está começando a utilizar o Kubernetes agora. Então, é assim, pegar exemplo de manifesto e, por exemplo, tanto da documentação ou acha alguns templates e começa a utilizar ele como padrão. Então, assim, não se preocupa com o usuário como root, no security context. Então, assim, a pessoa começou a utilizar o Kubernetes, só que ela só está utilizando ali e pegou da documentação, beleza, tá funcionando, né? O famoso daqui tá rodando agora, então não tem problema. E esses pontos, por exemplo, até como security context, de você fazer o usuário não rodar como root, ou deixar ele como um read-only file system, ele sempre acaba, ou ele fica esquecido ali na fila do pão, são coisas bem simples de ser resolvidas. Só que eu acho que nesse ponto é algo que eu principalmente vi com a galera utilizando o Kubernetes e que fica nesse gap é o seguinte: a galera vê a migração para o Kubernetes como um final, não como um começo. Então, tipo assim, eu migrei para o Kubernetes, show, agora tô sossegado. Não entende que ali vai ser o começo de um novo mundo que você vai ter que começar a trilhar ali um novo caminho. E daí, por exemplo, o pessoal migra, só que, por exemplo, para você usar um read-only file system, você vai precisar ter que fazer alguns ajustes no seu container, você vai ter que mapear se ele escreve log em algum lugar ou não, você vai ter que ou parar de escrever ou dar um volume temporário. Então, são coisas que vão demandar tempo. Mesma coisa para um processo não executar com root, ver se ele vai precisar de permissão especial em diretório, para fazer bind de porta, qualquer coisa do gênero. Eu acho que essas coisas que demandam um pouco de trabalho e atenção, a galera acaba deixando para depois falar, não, depois eu volto para deixar isso aqui, para melhorar isso aqui, vamos acabar essa migração ou melhorar isso. E acaba ficando para lá, e a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente nunca volta para revisitar esse negócio, fica lá, vira o famoso legado. Então, eu acho que tem esses dois lados, essa pressa para migrar e jogar tudo para o Kubernetes, e essa falta de conhecimento de já colocar o negócio de uma forma direita, arrumar toda a questão de privilégio antes de colocar o cluster para jogo. Cara, não tem nem muito que estender, o João disse boa parte da problemática ali. Eu acho que, de fato, é um desafio de evolução, né? Porque o Kubernetes em si já tem uma curva de aprendizado envolvida, e a segunda curva de aprendizado é entender como usar ele bem, né? Como o próprio João comentou no começo, as coisas estão lá para serem feitas. O Kubernetes é um framework, ele não é um binário pronto só para rodar container, ele é um framework de infraestrutura ali. Então, você pode programar ele, estender o comportamento dele, e isso é complexo até mesmo para lidar com o workload básico, ou seja, a gente está discutindo aqui só de rodar um container, só de rodar o pod, que é a menor unidade ali do cluster, e a gente já tem coisas de segurança que podem ser configuradas, e a gente sabe que na maioria dos lugares não é, a gente não tem isso nem sequer discutido, e às vezes não é parte do dia a dia das pessoas. Eu acredito que em relação ao problema, o João definiu muito bem, e é só realmente a gente ir além do kubectl apply e entender o que a gente está fazendo no apply. O destino final é um container, beleza, mas o que esse container pode fazer agora? Principalmente workloads aí que rodam Kubernetes em versões antigas, que ainda usam Docker, que montam o volume do SOC do Docker lá, que dá para rodar mais container de dentro do próprio container, e assim vai. Sim. Nesse sentido, eu vejo muito o pessoal discutindo, né? E uma coisa que eu sempre fiquei pensando, assim, de minha experiência, minha curta experiência, é que se você não adotar segurança desde o momento zero, em algum momento você se perde. Então, por exemplo, é importante que a gente tenha algumas ferramentas que nos auxiliem nessa definição aí desses workloads, né? Que cheguem para a gente lá na hora que a gente for definir e falem, olha, mano, você está esquecendo isso aqui, configure isso aqui, porque você vai esquecer, né? Então, assim, só para fechar, eu lembrei agora quando o João falou sobre migração. Recentemente eu conversei com um ex-colega e ele estava comentando comigo que ia migrar algumas aplicações de SS para EKS, e em nenhum momento ele citou tudo, cara. Citou observabilidade, citou tudo que você imaginar.
não citou segurança. E aí eu cheguei no final e falei para ele, mano, você tá ligado que você vai encarar esse problema aqui na questão lá da segurança do workload, né? Aí ele ficou pensando, né? Então, assim, é uma coisa que até o Sérgio comentou, é uma questão também de hábito, né? Eu acho que é uma questão também cultural, que a gente geralmente esquece, né? Sempre deixa em segundo plano, só que é algo fundamental e que impacta diretamente no negócio. Não, eu ia falar, isso que você comentou de se você não nasce com segurança, você não implementa, é um negócio que é muito assim, principalmente com coisas mais complexas, por exemplo, quando a gente está falando da parte de networking policy, essas coisas, se você não nasce, é muito difícil implementar, principalmente em produção, e se tem qualquer problema, automaticamente vira culpa disso. Então pode ser que não tenha nada a ver, no dia daí vira, não, implementou esse recurso de segurança, vamos desabilitar. Então é algo que, se você não nasce para você habilitar e depois ter plena certeza disso, tipo, e não virar a culpa de qualquer problema que você tiver, virar a sua feature de segurança, é muito difícil você implementar se você não tiver, tipo, alguém grande ali falando assim, não, vai ter que ser assim, vocês vão ter que aceitar e valeu, falou, sabe? Tipo, não ficar só nas costas do time de DevOps ou do time de segurança. Opa. Não, é só comentar isso é real, né? A gente não tem um blameless, às vezes, do time de segurança ali, porque, querendo ou não, aquilo lá é um débito técnico da empresa, não é um débito técnico do... E geralmente nem é o time de segurança que subiu aquela infraestrutura, foi um outro time que subiu, o time de segurança tá ali atento, tá querendo orientar, tá querendo até auxiliar nessa passagem de conhecimento, e por estar orientando isso para o melhor desenvolvimento do produto, para a maior segurança dele, acaba recebendo apenas o ônus desse processo, né? Então, acho que a gente tem que estender o blameless ali de código em prod para também essa questão de segurança. Quando a gente vai habilitar a policy, qualquer outra coisa, pô, o pessoal também precisa dar uma colher de chá e entender que aquilo é da empresa, não é o time de segurança que só quer colocar alguma coisa para rodar. Mas um ponto disso que você comentou do time de segurança, eu acho que tem muita coisa ali que hoje também deveria estar sobre o time de segurança. Por exemplo, toda essa questão de fazer um check no manifesto, porque assim, como DevOps, eu sei que eu preciso entregar o meu container, ele precisa rodar o meu deployment lá no Kubernetes certinho. Só que, por exemplo, eu não tenho a malícia do que é rodar um container só como leitura e o que de vantagem de segurança eu tenho nisso. Então, eu acho que, tipo assim, que nem no meu caso, eu tenho experiência de segurança, eu sei o quanto isso é bom. Mas para quem está vindo agora de uma geração mais nova, entrando direto nesse mundo de DevOps, direto de container, não sabe disso porque realmente não faz parte do escopo dela ali do dia a dia, tipo, ter que ser focada nisso, não, entender completo. Então, eu acho que precisa ter essa galera de segurança entendendo do mundo de container e de Kubernetes e tal, para fazer esse double check, para fazer esse tipo de verificação. Falar, não, ó, e também adicionar tudo isso de forma automatizada, pipeline e tudo mais, né? Mas ter esse double check igual, por exemplo, a gente tem um processo de code review para ver voltado para segurança, a gente precisa ter para tanto infra como código, manifesto de Kubernetes e tudo mais. Porque você agrega duas áreas separadas, né? Uma galera para entregar, fazer o bagulho funcionar, e outra galera para auditar. Não, beleza, isso aqui tá fino para entrar, tá passando em todos os parâmetros de segurança. Na verdade, isso é um desafio, né? Porque, assim, eu já trabalhei na parte de segurança, a parte clássica, assim, não, na época não tinha nuvem. E o desafio é que, tipo, o mundo atual, o mundo moderno, o mundo DevOps ou Cloud Native, como vocês queiram chamar, ele meio que é uma resposta para como as coisas eram engessadas antes, né? Tipo, seja pelo ITIL, que qualquer coisa tem que abrir ticket, ou seja pela parte de segurança, né, de InfoSec, onde a gente tinha os controles e as políticas de segurança, né? Então, dentro da política de segurança, a gente tem a parte do IT Security, que a gente chama que é como se fosse a parte mais próxima do nosso dia a dia, e tem a parte política. E a parte política, desculpa o termo, é muito chata. Aí, tipo, eu vou criar um monte de controle, aí, por exemplo, se fosse a minha equipe ou o pessoal que trabalhava com segurança naquela época, que não existia cloud, a gente teria de criar vários controles, vários processos e para eu fazer o deploy de um container ou definir qual imagem que eu vou usar, e isso tinha que passar pelo crivo tecnológico, pelo crivo de pessoas e pelo crivo de política. Então, três coisas aí, três tipos de controle diferentes para o mesmo problema, que às vezes uma coisa simples resolve, mesmo com visão de segurança. Então, existe o desafio de quem é DevSecOps, né, que é essa outra filosofia aí, essa outra forma cultural de ver as coisas, é justamente encontrar onde é que é esse limite aí, onde é que é o limite
da política, o limite do que você chato e o limite de que não, eu tenho que fazer as coisas funcionar, tá entendendo? Da melhor forma. Então isso é um desafio, eu considero um desafio para quem é dessa área, né? Eu considero um desafio. Mas enfim, vamos continuar, deixa eu compartilhar aqui, só para a gente ver qual é a segunda vulnerabilidade, vulnerabilidade na cadeia de dependências, né? Então imagina que no nosso pipeline, ou então a forma que a gente vai entregar, né, a nossa aplicação, que a gente vai fazer o deploy dela, o release dela no cluster Kubernetes é composto por vários passos, né? E dentro desses passos a gente tem inúmeras dependências, a gente puxa as coisas de vários lugares e quando a gente entrega como se fosse um sanduíche, né? A gente entrega com várias camadas, né? A gente entrega o nosso software, a imagem lá, o container tem várias camadas e cada camada daquela puxou uma tecnologia de algum lugar, entendeu? E aí vocês imaginam aí que isso, o risco tecnológico é horrível, né? Então, basicamente, dentro dessa cadeia, a gente vai encontrar muitas vulnerabilidades na integridade, na composição das imagens e também a questão de como que a gente vai monitorar as vulnerabilidades conhecidas dos softwares, né? Então, é muito desafio. Então, num ambiente comum, a gente já tem que se preocupar com a vulnerabilidade dos softwares. Por exemplo, se eu estou usando uma tecnologia, estou usando Java, eu tenho que me preocupar lá com o CVR do Java. E aqui no Kubernetes a gente tem que se preocupar com todas essas coisas aí. Eu queria saber a opinião de vocês relacionada a isso. Então, eu acho que é algo muito importante, porque ali a gente vai abordar desde do começo, então, vamos falar assim, só adotando da parte do container para cima. A gente vai ter que ter a imagem do container, então ali já começa o primeiro desafio. Você vai criar uma imagem do zero, uma imagem base sua, você vai utilizar uma imagem pública. Aí você tem que ter a responsabilidade de analisar a imagem pública para ver a vulnerabilidade dela, porque aí isso já começa, né? Porque quando a gente está falando de segurança, todas as camadas que a gente vê no nosso container, desde o código à entrega final, são suscetíveis à falha. Então, começa essa primeira fase de ter que decidir, vou fazer uma imagem do zero, vou usar uma distroless. Daí você ganha todo o trabalho de manter aquela imagem, de você fazer todos os scans do processo da pipeline, da entrega dessa imagem. Outra coisa bem importante que entra nessa parte do supply chain é você ter um gatekeeper, no caso, para ficar fazendo esse controle de política do que você vai entrar e você fazer esse enforcement das políticas quando você for criar alguma coisa. Então, por exemplo, utilizar um OPA da vida para você garantir que quando você qualquer pessoa der um apply ou rodar em alguma coisa, tenha esse admission controller bloqueando na hora de quando você vai gravar o dado na API, ele fala, isso aqui tem um campo que não está ok e não vai gravar. Então, você garantir isso, você ter coisas que quebrem a pipeline também, por exemplo, um scan de vulnerabilidade de container ou alguma coisa para fazer o SBOM no seu software, para quebrar a sua pipeline em qualquer momento que ela tiver alguma falha. Então, eu acho que é bem importante esse processo, porque meio que você vai garantir do começo ao fim um mínimo de integridade possível do que você está colocando dentro do seu cluster, no caso. Sim, esse é um tema bem delicado, a gente já viu vários incidentes. Eu acho que o que vale agregar é que hoje é mais fácil do que nunca começar a tratar essas questões, começar a analisar o workload que você tem rodando e começar a pensar como que ele pode melhorar, né? Então a gente tem aí vários scanners para buscar vulnerabilidade, a gente consegue enforçar policy, como o João comentou, e a gente consegue criar cada vez mais containers melhores, né? Então, com menos dependências, com menos recursos, com menos software rodando nele, né? Mais o nosso software apenas sendo executado ali. Então, acredito que isso é uma questão de a gente olhar em camadas, né? Em quantas camadas a gente quer chegar. A gente quer começar a analisar o que está rodando, a gente depois quer chegar no ponto de diminuir as dependências, quer chegar no ponto de diminuir o tamanho do container, quer garantir que aquele container que subiu é meu, fui eu que buildei ele. Então, hoje a gente tem o processo de attestation ali, usando criptografia, usando config, vários mecanismos, para garantir que as dependências e os softwares instalados são nossos ou são curados, né? A gente tem um controle do que está subindo. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que tem já esse ferramental, é possível ser utilizado e é o que vale citar nesse caso, né? Eu acho que o João e o Sérgio aí já exploraram muito bem, né, o tema. E assim, só para acrescentar, eu acho que reforçar, né,
eu acho que vale muito a pena tomar muito cuidado também como o container é montado com a questão das camadas, né? Então, por exemplo, isso não vai afetar não apenas a segurança, mas também a performance, né, da imagem, tal, quando ela for executada. Então, assim, eu acho que só acrescentar isso mesmo aí que o Sérgio e o João comentaram muito bem. Beleza, bora para a terceira aqui, compartilhar de novo aqui para dar início. Então, a terceira é configurações do RBAC excessivamente permissivas, né? Então, isso é uma coisa que também a gente meio que não se preocupa quando a gente provisiona nosso cluster, nossas aplicações lá nele, mas isso é muito grave, isso aí deveria estar por default na nossa cabeça. Vamos lá, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que a questão do RBAC no Kubernetes, começo, quando você fala permissionamento, você já pensa em, tipo, IAM, essas coisas da vida que, tipo, dão uma certa complexibilidade, então ele tem aquele ar de ser uma coisa extremamente complexa, então a galera nem tenta entender muito, pega uma permissão e sai colando, aí essa aqui funciona, e na real é totalmente o contrário. É super simples toda a forma de permissionamento no Kubernetes, não sei se só saiu, estão furando aqui do lado. Então, ela é bem simples, então ela trabalha com base de recurso e verbos, então eu preciso listar pod? Então, você vai colocar lá uma permissão para listar pod e, tipo, é bem tranquilo. Só que eu vejo que ficou esse gap, a galera acha que é muito difícil, e pega permissões padrões e entender também, isso eu acho que foi uma coisa que pegou bastante, foi entender que, por exemplo, todo pod, ele tem uma service account, então se você não define essa service account, ele vai usar o default, e, por exemplo, a pessoa está subindo, sei lá, um exporter, qualquer coisa que vai ter que coletar informação nesse namespace, ela criou um pod padrão com a imagem lá, deu erro de permissão, ela jogou no Google, pegou o RBAC que precisava para solucionar aquele problema, só que ela não entende que aquela permissão pode acarretar em várias coisas para uma service account. E a mesma coisa quando vai criar, isso eu acho que é um gap gigantesco no Kubernetes hoje, que é a parte de criar usuários e fazer essa permissão desses usuários, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Então, hoje você usa com EKS, é um pouco mais tranquilo, que você faz com IAM e tudo mais. Mas, por exemplo, essa parte, a raiz ali, que você vai ter que criar um certificado, aprovar esse certificado, voltar para o usuário, depois atrelar a um grupo. Então, para quem já mexeu com certificado, é mais tranquilo. Entender que você tem que colocar ele numa OU certinha. Só que se você coloca, por exemplo, num cluster admin, esse tipo de coisa, ou compartilha um usuário com cluster admin, não tem o que fazer. Eu acho que esses são meus pontos aí sobre esse item do RBAC. Boa. Complementando, eu acredito que isso daí é cultural do não ter uma visibilidade das suas roles e das suas permissões. Então, a gente herdou isso desde que o AD criou ali grupos e permissões, e a gente foi levando isso porque é uma cultura de... No AD a gente tem uma centralização daquilo, a gente consegue configurar GPO, a gente consegue fazer um monte de coisa, a gente consegue ter uma visão central. Quando a Cloud veio, ela trouxe mais mecanismos, mais componentes, ela distribuiu mais ainda os lugares onde a gente define, vamos dizer assim, o IAM dos nossos servidores, e o Kubernetes é uma camada a mais de IAM que tem que ser tratado. Então, além de eu me preocupar com o IAM de cloud, eu tenho que me preocupar com o IAM do cluster, que no caso são as RBACs, né? E eu acho que o principal problema, principalmente de RBAC, é não ter um gerenciamento centralizado dela. Então, assim, não importa se você vai usar RBAC usando o InfraCode ou não, nem que seja Manifest YAML, mas o simples fato de você não ter aquilo ou num Git configurado, ou no arquivo centralizado, você conseguir saber quais são as RBACs que você configurou, que você setou, você vai começar a distribuir essa responsabilidade, e a partir do momento que você tem 2 pontos de verdade sobre permissão, provavelmente um desses pontos vai acabar dando mais permissão que deveria. Você tem 2 times de DevOps no mesmo cluster, os 2 estão criando RBAC, como que você vai garantir que os 2 estão seguindo as premissas de segurança? Como você vai garantir que eles estão dando a menor nível de acesso para aquele container, naquele namespace? Então, eu sou muito pró de começar a centralizar essa criação. Então, vai lá, deleta, coloca uma service account, coloca a configuração de RBAC toda num lugar central e começa a gerenciar através disso. Começa a trazer as pessoas que podem mudar essa RBAC para discutir nesse ponto de verdade único ali. Porque daí vai surgir e vai ficar nítido para todo mundo. Putz, esse namespace, esse workload tem acesso demais. Então, isso daí vai estar visível para todo mundo que está mexendo naquele cluster e vai ser muito mais fácil de você usar uma ferramenta de scan,
você pode criar um pipeline só para subir RBAC. É bem interessante até porque daí você tem um fluxo de segurança para isso. Nenhum dos outros processos consegue ficar criando RBAC ali à torta e à direito. Traz uma complexidade para o dia de trabalho, mas te traz controle e mais segurança, né? Que acho que é o objetivo final. Isso aí, uma coisa que eu vinha pensando enquanto o João e o Sérgio vinha falando é que provavelmente tem muita gente que usa o Kubernetes e nem mexe no RBAC. Eu já vi em muitos casos, e eu já fui culpado disso no passado, de, por exemplo, todo mundo utilizar o mesmo usuário para mexer lá no cluster. Então, é uma premissa que ela é básica, né? Que ninguém pode usar o mesmo usuário para acessar os recursos, mas a gente utilizava porque, entendeu? A gente não conhecia, né? É o medo do RBAC, né? Então, uma das coisas que eu vejo que o Kubernetes, assim, que o pessoal tem muita dificuldade é basicamente conhecimento mesmo. A gente tem que conhecer melhor a ferramenta que a gente está trabalhando, porque senão vão ocorrer acidentes. Então, é basicamente isso, né? O RBAC, no sentido de você conhecer o RBAC, e além de você conhecer e aplicar as políticas ou o que você quer lá, né, de forma adequada, você tem que estar continuamente revisando se aquilo ali está correto, né? Tentando manter sempre o mínimo privilégio possível lá. O que eu ia acrescentar é que, tipo, a gente quem está vendo, a gente tem que tomar cuidado também com GitOps ou as integrações que vai fazer do Git com o cluster de você, ou com os clusters de vocês, porque é muito perigoso. A gente pode até voltar para outra vulnerabilidade anterior, né, que tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente usa uma ferramenta de GitOps, por exemplo, a gente usa um Argo CD, ou então o próprio GitLab CI, e às vezes esse software pode ter algum problema, algum CVE, entendeu? E aí o atacante vai aproveitar essa brecha e vai, por exemplo, se o GitOps tiver configurado com RBAC, que pode fazer tudo no cluster, aí já era, tá entendendo? Então, a minha observação é essa, né? Tem que tomar cuidado quando for fazer GitOps ou for integrar os Gits com os clusters de vocês, e tem que definir tudo bonitinho, tem que ter uma política e ver o que é que ele vai fazer, qual o limite, qual o perfil do que ele vai fazer, qual o perfil que vai ser utilizado para ele fazer o deploy das coisas. Então, bora para a quarta. A ausência de política centralizada. O que é isso? Tipo, imagina que as organizações que são grandes, né, que tem mais de um cluster, elas não têm uma política centralizada, uma política de segurança centralizada para configurar os clusters dela. Então, tem várias equipes, tem uma equipe que toma conta de um cluster, outra equipe que toma conta de outro cluster, às vezes os clusters estão espalhados de forma global, e quando acontece um incidente de segurança, como eles estão integrados, apesar de estar separados, eles têm um certo nível de integração, aí fica complicado de resolver o incidente, porque cada cluster está configurado de uma forma diferente, tem uma política diferente, política de segurança diferente. Então, isso foi identificado como um problema pelo pessoal da UASP, e no caso, a solução disso seria centralizar, né? Porque tem como fazer isso, como centralizar um ambiente multicluster e centralizar a política. Então, basicamente, esse que é a nossa quarta vulnerabilidade. Quero saber a opinião de vocês relacionada a isso. Eu acho que fazer esse enforcement de política é algo que hoje é muito necessário, porque ali você consegue criar, por exemplo, um perfil básico de regras que você precisa e se parar de se preocupar com elas, porque você sabe que não vai entrar nada no seu cluster que não seja seguindo aquelas políticas. Então, utilizar um OPA da vida, um Kyverno também, para fazer isso e impedir esse tipo de coisa. E, por exemplo, aí você tira a necessidade de todo mundo do time saber o que não pode container como root. Porque ali ela vai aplicar, vai tomar um não, e ela sabe que ela vai ter que mudar. Então, ela não vai ter que ter essa proatividade de entender essas práticas de segurança. Ali ela vai fazer de tudo só para o container entrar. E ali você garante que, criando todas as suas políticas, todo mundo vai seguir. E a magia dela é que, como é tudo manifesto, por exemplo, nesses casos, você vai poder aplicar isso para todos os seus clusters e garantir um mínimo de segurança de entrega ali para tudo que for entrar no seu cluster. Boa. Esse tema, acho que é bem interessante como a ferramental de Kubernetes evoluiu nessa área. Acho que ele cresceu. Hoje tem integrações ali melhores ainda para detectar problemas em tempo de execução, até além de um enforce estático dos manifestos.
Algo que eu percebo, talvez, que é o desafio é entender que momento ativar cada regra, porque, como o próprio João comentou, geralmente os clusters eles se iniciam sem regra nenhuma, e depois, quando ativa algum problema, é culpa do time de segurança. O time de segurança está empurrando ali uma nova discussão sobre qual seria o modelo ideal de subir container. Então, acredito que algo para se começar, e aí é o que eu sempre recomendo para todo mundo: começa sem regra, cria lá o seu manifesto, cria um namespace à parte, começa a subir coisas nesse namespace e aplicar suas policies para esse namespace, já pensando aí em ideias mais pragmáticas para conseguir imputar esse mecanismo dentro da sua empresa. Putz, Sérgio, eu não vou conseguir colocar o Kyverno para rodar em prod, essa semana. Cara, você não vai. Provavelmente, se você for lá tentar ativar o seu Kyverno em prod da noite para o dia, no próximo restart dos containers já não vai subir mais nada. Então, assim, você vai gerar um incidente, vai gerar um problema, vai gerar um desgaste do time de SEC, do time de SRE com o time de dev e negócio também, né? Então, cara, não faz isso. Cria um namespace à parte, cria um cluster de lab, começa pequeno, começa, sei lá, limitando coisas como recurso. Puta, o cara não pode colocar 15 GB de memória no pod. E aí, aos poucos, você vai virando principalmente as partes de SEC, de root, de permissionamento, de configuração de service account, e aí você vai conseguindo vencer aos poucos. Acho que o segredo nessa discussão é que não dá para vencer da noite para o dia. Principalmente um cluster que está rodando, está em prod, não é da noite para o dia, as empresas não conseguem fazer isso, ninguém consegue fazer isso. Esse Big Bang de do nada ativar aos pouquinhos, namespace por namespace, regra por regra, mas é uma evolução contínua ali, como comentei, é tomar banho. Se toda semana você pegar uma regra disso daí, conseguir fazer na sprint, nem que seja em dev, cara, se esse container não subir em dev com root, provavelmente ele não vai subir em prod com root. Então pensa nisso. Às vezes você só tendo no ambiente de dev já vai impedir, porque o cara não vai fazer o build 3 vezes do container para subir em stage de produção. Então, só do fato dele não conseguir subir em dev, você não gerar um problema em produção, você já está melhorando o seu ambiente. Provavelmente, óbvio, você não vai ter o Kyverno rodando em prod, mas você vai conseguir começar a garantir algumas coisas. Isso aí. E facilita a organização, né, cara? Por exemplo, a organização no sentido de você saber o processo, né? O que é que você precisa fazer para que a sua aplicação ela tenha os requisitos mínimos, né? Eu já trabalhei na época era configuração de switches e eram vários, e a gente não tinha uma configuração que era centralizada, a parada era distribuída e às vezes virava bagunça, entendeu? Porque tinham certas configurações de segurança que eram necessárias ser adotadas em determinados departamentos. Então, assim, facilita tanto a organização quanto também o monitoramento dessas mudanças, né? Porque como o Kubernetes tem um ambiente muito dinâmico, então essas políticas elas podem ser alteradas no decorrer do tempo. Pode haver essa necessidade, né? Então é algo que é muito importante aí, que deve ser sempre levado em consideração essa centralização, quanto possível ser adotada, né? Sim. Vamos aqui ao quinto, chegamos na metade aqui, né? Quinto é login e monitoramento inadequados. Login e monitoramento inadequados. O que quer dizer isso? É que, na prática, na realidade, a gente vai ter um registro inadequado dentro do Kubernetes, no contexto do Kubernetes, por exemplo, a gente não vai conseguir registrar tentativa de autenticação com falha, acesso a recursos confidenciais, que deveriam ser confidenciais, né? Exclusão manual das coisas ou modificação de recursos do Kubernetes. A gente não tem esses registros. Outra coisa que diz aqui, os logs e os workloads que em tempo de execução não são monitorados, né? Tipo, pode existir algum tipo de incidente em tempo de execução. Os limites dos alertas não estão em vigor, então foram escalados de forma inadequada. Os logs não são armazenados de forma centralizada. E, por fim, a infraestrutura de registro está completamente desativada, né? Tipo, existem exemplos de que nem log, nada é coletado, né? Nem log, nem monitoramento, nem nada. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre essa vulnerabilidade. Isso é algo que acontece demais. Por exemplo, essa parte de auditoria do Kubernetes mesmo, do audit log do Kubernetes, é algo que, assim, é esquecido totalmente. Só que ainda tem o ponto de quando ele é ativo, ele também não é olhado. Então, assim, eu tenho o log, mas você vê o log? Você audita teu log? Não, então, ok, tá ligado? Tipo, mas esse processo de você auditar e não só, por exemplo, quero logar tudo. Não,
você tem que entender que você tem que logar o que é interessante para você, então o que você quer ver, e tem que ter responsabilidade no que você loga. Por exemplo, se você vai logar o body de um request, você pode estar gravando uma senha no log. Então você tem que, não é só gravar, mas você tem que pensar em tudo que você vai ter que gravar, porque se você puder auditar, por exemplo, hoje você perguntar para qualquer pessoa que está utilizando, quem deletou esse workload aqui? A pessoa vai dar uma engasgada, porque ou ela tem isso muito bem já, tipo, logado certinho, de deletar recursos e tudo mais, senão vai falar, não sei, tipo, e você não vai conseguir pegar isso de forma retroativa. Ah, quem deletou, sabe? Tipo, a gente não vai ter esse tipo de informação, a não ser que a gente tenha habilitado o log. E é algo que fica esquecido lá, ou assim, só é ativo, deixa aquele log gigantesco, com aquele 1 milhão de informação que você também não acha nada. Então, acho que hoje é algo para a galera que já está mais madura, tem, por exemplo, alguma necessidade de ter isso, e ter isso de forma auditável, por exemplo, para algum tipo de certificação, é a galera que correu atrás e arrumou. O outro é a galera que não está usando. Então, acho que precisa criar essa política e começar a filtrar isso. E a mesma coisa para log de container. Ah, eu tenho log no meu container, do kubectl logs, eu tenho meu log lá. Assim, se você tiver qualquer problema, por exemplo, se você quer auditar, se você quer fazer busca, não, vamos falar assim, não adianta muito. Você ter qualquer incidente, seu cluster morreu, depois você quer pegar o log para ver o que aconteceu. Não tem. Então, fazer esse processo de centralizar os logs, não só ter um log em um stdout no container, mas você enviar para algum lugar para você poder auditar esses logs também. E não é, o negócio é você ter um log limpo, porque eu vejo muita gente, joga um log de debug e, não, tô logando tudo aqui. Mas se você achar uma linha de erro, você tem que caçar, tipo, em 500 linhas. Então, você tem um log assertivo do que tá falando, o erro é X, tipo, e você conseguir identificar isso fácil, você ter logado isso de uma forma externa, e também você ter, no caso, um runtime security. Então, você tem um Falco da vida analisando tudo que está acontecendo no seu host. Então, todas as syscalls que estão acontecendo, se estão tentando alguém abrir um terminal, ter alerta baseado nisso. Então, para você saber o que realmente está acontecendo no teu ambiente. Porque se alguém acessar o seu container e abrir um batch, fazer uma shell reversa, você vai saber o que está acontecendo. Então, tipo você ter a rastreabilidade do ambiente e saber tudo o que está acontecendo. E essa questão do runtime security e tal, é algo que eu vejo que hoje vem ganhando muita visibilidade com ferramentas excepcionais. E hoje muita gente fala do mundo de container, mas no mundo clássico isso também não é aplicado, não. Tipo, isso é algo que vem nascendo agora, está popularizando e ela funciona para os dois mundos e é incrível. E acho que desse tópico é isso. Bora aí, Sérgio. Boa. Cara, acho que é difícil falar de log, porque assim, se você falar que tem alguém que tá fazendo bem feito, cara, você pega essa pessoa, você tranca ela num quarto e fala, vem cá, me ensina, passa todas as dicas, porque, cara, é complicado, assim, eu admito, assim, é complexo esse assunto, porque existe um universo de informações que é produzido ali e elas têm que ser analisadas. Então, acho que eu vou dar só uma dica prática que me ajudou meu time, que é fazer monitoramento ou logging baseado em caso de uso. Então, é mais ou menos o que o João comentou e a gente adotou isso daí, porque ativar o log é fácil, pagar a conta no fim do mês é um pouco complicado nas clouds. Mas, cara, é pensar nesses cenários. Por exemplo, se alguém deletar um namespace, como que a gente vai descobrir? Então, assim, se eu fizer essa pergunta do time, a ideia é entrar com caso de uso. Cara, delete de namespace. Qual que é o path para descobrir isso? Cara, a gente auditou, tem um log de audit do Kubernetes? Não. Tem um log de audit, às vezes, da ferramenta que fez conexão? A gente sabe quem está conectado no cluster? Não. Então, é criar casos de uso, e desses casos de uso você deriva a configuração do Kubernetes que tem que fazer, a configuração do log, e onde você vai buscar essa informação. Se você tentar antecipar todos os casos de uso do universo, é complexo. Não dá para chegar assim e falar, não, eu vou ter todas as respostas aqui, qualquer incidente de segurança que acontecer, qualquer problema de time mesmo que acontecer, eu vou ter respostas. Isso daí é o estado da arte. Times maduros, o que eles têm? Eles têm muito bem pré-definido esses casos de uso que eu percebo. Então, a galera que ela já está monitorando o log do Kubernetes, ela já sabe que ela quer olhar lá. Ela não está simplesmente ativando e na hora que dá problema ela vai lá olhar. Não. Eles sabem que eles querem detectar quantas tentativas de conexão teve no cluster que deu erro, eles querem detectar delete de componente do cluster. Então, eles já estão olhando coisas pré-definidas. Eu acho que pra gente que está no dia a dia ali, às vezes é um time pequeno, conseguir virar essa chave é pensar em casos de uso menores. Então, um EKS da vida ali, que é um Kubernetes gerenciado, você não precisa ativar todos os audits para ter o cenário. Você pode começar com
a parte principalmente de conexão, né? Quem está conectado nesse cluster? Saber a service account que foi criada. Então, esse processo, esse entry point aí, eu acho que é o mais importante para se olhar hoje e poder tratar e virar essa chave nesse detalhe aí do ASP, que é a parte de monitoramento, né? Isso tratando mais a camada do cluster e de eventos ali. Isso aí, e eu acho que assim, só para acrescentar, eu comento sempre que os erros, eles costumam se repetir, e que a gente aprende com nossos erros, né? Então, por exemplo, uma coisa que tira a paz, eu acho que tira a paz de todo mundo, é quando um erro acontece e você não sabe o que é que você coloca no post-mortem. Porque, por exemplo, você resolve o problema, mas talvez a solução que você implementou, ela resolveu o problema, mas esse problema pode acontecer de novo por outra via, entendeu? Não há garantia. E tem até alguns colegas meus, eles comentam, né? Um colega, ele comentava que TI é ciência exata, cara. Então, a gente tem que saber porque deu errado e a gente tem que ir lá corrigir. Não tem magia aqui. Então, o ambiente é complexo, a gente desconhece o que está acontecendo, então o que a gente tem que fazer é tentar deixar tudo o mais claro possível, porque senão o prejuízo pode vir novamente depois. Para complementar, a dica que eu daria é que, tipo, quando a gente está falando de log, não tem como escapar, ou é legislação, tem que obedecer a legislação da gente estar, ou o contrato, né? Então, o cliente tem um contrato, ele vai pedir alguma coisa relacionada a isso, de questão de retenção. E no que diz respeito ao que é que eu tenho que monitorar, tem que ser algo muito ligado ao KPI, né? Ou SLI, ou SLA, depende qual é a metodologia que você está usando. E, em resumo, tem que estar ligado ao que o cliente quer, ao que agrega valor. Então, assim, o lance é que a gente encontra os dois cenários no Kubernetes, né? Os dois cenários caóticos. Ou tu tem muito log de coisa que não é necessária, tipo, que às vezes a pessoa vai lá e faz o deploy de um Prometheus com Grafana e já tá pegando tudo, colocou o template lá, pega coisa que não faz sentido e aí vai vir um custo alto no final das contas. Ou a gente não tem nada, tipo, não tem observabilidade nenhuma. Então a dica assim, obedecer a legislação e ver o que é que o cliente quer. Tipo, o que tu acertou com ele. Pronto. Aí, tipo, é um bom começo por aí. Porque tem coisas que vão surgir de forma acessória, né? Tipo, às vezes não tá necessariamente... O cliente não falou o que ele precisa, mas a gente acaba descobrindo, né? E tem outra dica também, tem os Golden Signals do Google, que já tá mastigado, e eu sempre habilito isso é muito importante, estar habilitado. E é isso, do que diz respeito à minha observação. Vamos ao sexto aqui, sexta vulnerabilidade, mecanismos de autenticação quebrados. O que é isso na prática? É que o Kubernetes ele é altamente configurável relacionado a isso. Eu posso definir várias formas de fazer autenticação, e isso é um pré-requisito da API Kubernetes, lá do control plane, que está no control plane. E é o que acontece, existem métodos que são quebrados. Então, por exemplo, autenticar com certificado é um método quebrado. E aí, por exemplo, tu tá lá e configurou no teu repositório lá um certificado, tá lá no teu kubeconfig, e aí uma pessoa mal intencionada, ele pega, copia esse certificado e já era, entendeu? Então, basicamente é isso. Essa que é a vulnerabilidade, eu queria saber a opinião de vocês aí. Eu acho que o primeiro passo dessa vulnerabilidade é entender os tipos de autenticação, entender que tem dois tipos principais, que é voltado para humanos. Então, a gente está falando de certificado, OpenID ou algum IAM de cloud, que a gente vai externalizar essa autenticação para um humano fazer a interação do cluster. E a da Service Account, então, que é para coisas rodando dentro do cluster, então vai ser basicamente para containers lá dentro. Então, é entender que, primeiro, existem esses dois cenários, e dois, em pensar de como que a gente vai fazer esse login no cluster, porque a gente falou, tipo, hoje fazer um login com certificado, você ter um certificado, ter um assinado, é igual você ter uma chave SSH ali, você tem que ter uma responsabilidade em cima daquele certificado, igual você tem da mesma chave, que vai ser o mecanismo de autenticação que você vai ter no cluster. Mas hoje tem formas melhores da gente fazer isso. Então, por exemplo, vou falar de uma tecnologia que, assim, que eu acho que solucionou parte desse problema, eu acho que, tipo, de que eu já mexi em Kubernetes, que eu achei que fez um trabalho incrível, é a ferramenta Teleport, que você consegue usar ela como centralizador de autenticação do Kubernetes. Ela vai fazer todo o processo de criar esse usuário lá dentro e organizar isso em grupos, e você fazer toda a questão de RBAC, tanto para isso quanto para o usuário em si na ferramenta.
ela vai fazer todo o proxy para a questão do cluster e vai gerenciar toda essa parte de sessão e usuário e autenticação para você. Então, não vai precisar tanto depender de uma cloud, você vai conseguir ter isso de uma forma externa, garantindo um MFA, uma autenticação de forma correta, tudo certinho, ainda por baixo dos panos vai ter toda a troca de certificado que você precisa para autenticar, só que vai ficar de uma forma mais amigável, tanto para quem está utilizando, para quem está administrando, e vai ficar de uma forma mais segura ali, que você vai garantir toda essa centralização de autenticação. Então, você vai ter uma autenticação numa plataforma terceira, depois você vai ter uma autenticação no cluster. Então, eu acho que isso aí. E a última dica, antes do... Jamais compartilhem kubeconfig para quem está utilizando kubeconfig aí, jamais cria um cluster aí com kubeadm, copia aquele output que ele dá no etc admin, jamais compartilhe isso aí, galera, que é a mesma coisa que você está compartilhando uma chave SSH com todo mundo e você não vai saber quem faz as coisas. Bora aí, Sérgio. Real. Acho que desse ponto, adicionando do que o João comentou, eu acho que isso daí, na verdade, é um princípio que dá para pegar princípios de segurança, no geral, principalmente para essa parte de autenticação. Acho que não só o Kubernetes, outras plataformas, quase todo sistema tem um mecanismo de auth, não só cluster, mas o cluster tem vários ali, né? No caso, a gente viu service account, token, certificado. Acho que entender e seguir princípios que acho que são os dois principais que eu citaria. Pensar sempre em credenciais efêmeras, então a gente tem que ter credenciais que elas têm tempo de vida, que elas não são eternas, sempre priorizar utilizar elas no dia a dia. Esse acho que é o principal, desde a AMD Cloud, da AWS, até a forma como você autentica no seu cluster, pensar em autenticações que elas podem ser revogadas. Então, a gente tem que conseguir revogar uma autenticação. O problema aí do certificado, igual o João comentou, não dá para... o cara tem o certificado, bicho. Se revogar esse certificado vai dar um trabalho. E aí, como que você vai bloquear ele? Então, pensar sempre em como você pode revogar esse acesso. Até mesmo um usuário. Você tem alguém da sua empresa, você trabalha numa startup. Às vezes vocês estão fazendo as coisas na correria, mas alguém sai da startup, você tem um cluster público ali para algum momento que foi no começo, você não consegue nem revogar o acesso do cara naquele cluster, se ele já tem todas as partes de credencial e acesso. Então, é sempre pensar nesses dois mecanismos, né? Credenciais que expiram, que elas têm tempo de vida, e credenciais revogáveis, né? Então, assim, a gente tem também o problema de ter uma credencial que dura, sei lá, 24 horas, mas a gente não consegue revogar ela. Ou seja, por 24 horas é all-in ali no mecanismo de autenticação aí. JWT mandou abraços aí. Nesse sentido, a gente sabe o quão pode ser complicado lidar com esses cenários, mas é sempre pensar nesses dois princípios. Então, ter centralizado o mecanismo de acesso ao cluster, acho que é o ideal na maior parte dos lugares, porque gerenciar isso na mão, gerenciar a credencial na mão no cluster para liberar para o usuário, é um caminho para problemas. Assim, a certeza se você ficar dando kubectl para criar credencial e tá fornecendo isso para os seus usuários, é um problema, cara. É muito mais seguro até ter um dashboard admin, um Rancher da vida, qualquer outra coisa ali, você vai ter mais segurança, mais centralização de controle do que fazer isso na mão. Provavelmente depois que você criou aquela credencial, o cara já pode ter criado outros componentes com acesso admin e assim vai, né? Assim, todo mundo na empresa consegue usar Ninguém chega para você reclamando que tá conseguindo acessar o cluster, porque de fato todo mundo consegue acessar o cluster. Isso aí, eu acho que uma coisa que vale a pena citar quando possível, ativar o MFA, acho que é importante aí para humanos. E uma coisa que eu fico preocupado, assim, por exemplo, para serviços externos, né? Por exemplo, a gente gerar um token lá de acesso e esse token ele para de funcionar de repente, e aí ninguém sabe por que o serviço parou. Então, assim, uma coisa importante é a gente saber se gerar esse token para serviço externo, a gente saber quando vai vencer e etc. Se for vencer, né? Porque é uma política importante aí que os tokens vencem, que eles possam vencer, né? Que não fique ad eterno aí, independente do serviço que você está usando. Sim. Vamos agora à sétima vulnerabilidade. Vamos lá. Controle de segmentação de redes ausente. O que é isso na prática? Tipo, dentro de um cluster Kubernetes, até fora, né? Tem a questão das redes e como que os workloads vão se comunicar, e etc. E tipo, não existe segmentação nenhuma, né? Não foi configurado segmentação de rede, que onde a gente tem a opção de fazer segmentação de rede dentro de um namespace, ou entre containers, ou então dentro do próprio cluster. Então, estão dizendo que ausência desse tipo de segmentação é a nossa sétima vulnerabilidade. Vamos lá, qual é a opinião de vocês sobre isso? Olha, essa é algo ali que a pessoa tem que estar muito dedicada para implementar no cluster,
porque ela, primeiro, eu acho que quando eu migrei, tipo, container, Kubernetes, sempre veio com uma capa dourada falando, não, é tudo isolado, é isolamento de processo, isolamento de rede. Então, vem com uma ideia dessa questão de isolamento. E quando você chega, por exemplo, no Kubernetes, que ainda você tem um negócio, uma caixinha que chama namespace, ainda parece que ainda o recurso é mais isolado do que de tudo. Então, você já não imagina que, por exemplo, que todo o tráfego de rede, por padrão, ele é permitido. Então, por ter essa propaganda, isolamento, eu acho que um pensamento que foi criando, não, beleza, coloquei aqui, minha rede está isolada. Que realmente a pessoa não tenta criar vários namespaces e ficar chamando de rede um ou outro, ver se funciona, né? Então, entender que por padrão no Kubernetes, todo o tráfego é liberado, você vai depender da sua CNI, você vai precisar criar políticas bloqueando todo esse tráfego, tanto de entrada quanto de saída. E a minha recomendação é muito forte, assim, é nascer com Networking Policy. Então, é igual a gente trabalhava com Firewall lá atrás. A primeira coisa é ter uma regra bloqueando tudo e você começa a trabalhar nas exceções. Então, eu vou fazer um manifesto, vou deployar uma aplicação. Junto com o deployment, junto com o service, você vai ter que ter uma regrinha mapeando esse serviço de network. Então, com quem que ele precisa falar? Ele precisa ir para a internet? Não precisa. Ele vai falar com outro namespace? Então, é começar a criar esses mappings. E aí, eu não estou nem chegando a falar em utilizar um service mesh. É só nessa primeira camada, eu acho que já faz um trabalho excelente de ter todo esse controle de entrada e saída de todos os pods para tudo que eles vão poder ver. Então, é nascer com essa networking policy, entender que, por padrão, é tudo liberado e começar a trabalhar as exceções. E, por exemplo, tomar bastante atenção no que você está bloqueando tudo, você tem que entender que você pode bloquear os recursos do Kubernetes também, porque eles são containers rodando dentro do cluster. Então, você tem que entender, beleza, eu quero comunicar com o DNS, meu DNS roda no Kubesystem, na porta 53. Então, você tem que liberar isso para todo mundo. Então, não é um denial, assim, você tem que mapear os recursos do Kubernetes e não bloquear eles também. Pô, João, você tá me falando que eu não posso dar um deny aqui do meu egress de todo o cluster, ou seja, não, o atacante pode entrar, mas ele não vai sair. Eu vou dar deny do egress aqui, ninguém sai desse cluster, né? E nem eu, né? Falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a mexer com Kubernetes, comecei a ver networking policy, eu falei, nossa, show, vou bloquear tudo, mas é agora. Eu bloqueei e aquele negócio, né? Sexta-feira, pá. Falei, vou bloquear cluster de produção aqui. Bloqueei, parou tudo. Falei, eita, não é que bloqueia tudo mesmo? Aí depois não vai nada, arrumar. Né? Nossa, não vai nada. E assim, é uns detalhezinhos, por exemplo, nessa questão do DNS mesmo. Cara, você passa um tempo e fala, mano, o que não tá funcionando o DNS? Meu Deus, daí você esquece que o DNS é um componente dentro do cluster, sabe? Tipo. Às vezes você faz um jump host lá, você usa um container de gateway lá, aí nem o container de gateway consegue comunicar mais com o API server, aí já era. Aí exato. Tá enrolado, né? Enfim, acho que, só citando mesmo, acho que estende aquela questão de ser progressivo igual às policies. Nenhuma policy, gente, em ambiente rodando você pode chegar, não faça isso pelo bem da sua vida profissional e do seu dia, né? Provavelmente você não vai ter um dia bem agradável na sua empresa você tentar setar uma policy em ambiente sensível, né? Às vezes até um stage já vai gerar um barulho dentro da empresa. Acho que a citação que eu daria é pensar mais nos maiores ofensores. Então, hoje, o que eu vejo que é o maior ofensor nessa questão de network é comunicação com a cloud. E aí, acho que, às vezes, uma demo ela pode ser mais eficiente para discutir segurança sobre isso do que uma discussão de outras coisas. Por exemplo, tem como você pegar de qualquer container o instance metadata de uma máquina que está rodando em EC2. Você pode fazer isso em outras clouds ali, se comunicando com o IMDS, né? Que é um dos componentes de segurança da AWS ali, e um mecanismo em si. Então, a máquina, qualquer container poderia pegar uma credencial de acesso de uma EC2 e fazer o que ela quer, desligar as máquinas, criar a máquina, etc. E é muito mais eficiente, cara, você criar um container com a AWS CLI, fazer uma operação ali, dar um kubectl apply e derrubar todas as máquinas do autoscaling. E você mostrar, olha, tá vendo que qualquer container consegue fazer qualquer coisa na nossa cloud com essa credencial? E geralmente é uma credencial de matar e criar máquina normal, porque é do autoscaling, né? Autoscaling group ali, cluster autoscaler tem essa policy. Então é mostrar que nem todo namespace precisa se comunicar, às vezes, com instance metadata. Nem todo cara precisa se comunicar para fora, às vezes, para uma rede da VPN. Então é você pensar mais nos cenários externos antes de querer bloquear toda a comunicação do namespace. Porque ela, sim, é muito granular, né?
Então, como que você vai chegar na sua empresa, sei lá, você tem 10 namespaces, você vai ter que juntar todos os times que tem container lá para discutir aí, galera, quem conversa com quem aqui, pra gente escrever nesse emozinho bonito aqui, que tá verde e amarelo aqui no meu VS Code. Não é fácil não. Vai lá, Wesley. Isso aí, e eu completo aí que não é fácil, porque, por exemplo, quando eu estava estudando isso aí, ainda eu estou estudando, geralmente eu vou lá dar uma revisada nos conceitos, pô, DNS, etc. E eu acho engraçado que, na maioria por exemplo, eu vi o outro vídeo aqui do Carlos lá com o pessoal lá da Cloud, eu acho muito engraçado que repetem muito que, por exemplo, todos os pods e todos os namespaces conseguem alcançar os outros pods lá, entendeu? Então, ou seja, tá tudo sem configuração nenhuma. Então, é uma parte aí que eu acho que, assim, que principalmente para quem está começando, eu acredito que eu ainda estou começando, eu me considero começando, eu acho que a gente tem que começar do básico, né? Entender para que serve, entender principalmente a importância do Network Policy e começar a aplicar aos poucos, né? Porque realmente, quando um workload começa a afetar o outro, ou você tem algum problema de DNS por causa disso, para você encontrar lá na hora da pressão, na hora do problema, é complicado. Só citar também aí, Wesley, eu lembrei, cara, eu passei para você, eu lembrei, desculpa aí, mas tem uma ferramenta muito legal para você, tanto para estudo quanto para teste de Network Policy, ela chama KubeShark, então ela é meio que o Wireshark pro Kubernetes, então você instala ela num cluster ali, você consegue ter uma visão interface gráfica, um web ali, para você acessar e ver os pacotes e ver o tráfego ali que está rolando dentro do cluster. Então, eu acho que ela é muito legal, tanto para estudo aí, quem está estudando para uma CKS da vida, quem está querendo pegar no detalhe como fazer melhor configuração Network Policy. Eu estava brincando com isso aqui, achei sensacional. É algo que vale aí para quem quiser. Acho que o Carlos pode deixar o link depois também do projeto, eu vou mandar aqui para ele. É bem divertido e ajuda muito na hora de configurar. Então, você seta ali, você vê o tráfego parando, comunicar. Você coloca 2 containers falando entre namespaces, né? Bloqueia, aí você vê o tráfego morrendo. Então, bem interessante. Eu vou colocar, tudo que a gente fala aqui eu coloco a referência, tudo que a gente citou aqui, quem está assistindo vai poder clicar e vai ver a referência, pode ficar tranquilo. Vamos para o 8º, a gente está quase terminando, vamos lá, a 8ª vulnerabilidade do Kubernetes, OWASP 2022, é falha de gerenciamento de secret. Então, secret é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pessoalmente, eu acho melhor não usar, a não ser que realmente o pessoal consiga identificar alguma coisa, alguma utilidade para secret, mas eu sempre recomendo que a gente utilize um cofre, né, um vault da vida ou algo parecido para armazenar esse tipo de informação, né, em vez de colocar em secret, porque quando a gente põe as coisas em secret, tá tudo lá, texto plano na prática, né, só a base 64, mas não tem segurança nenhuma na prática, né, tipo, a gente está armazenando dentro desse componente aí uma senha ou credenciais e qualquer pessoa que tem acesso consegue ler, consegue descobrir o que é se a gente está usando secret. E eu queria saber a opinião de vocês sobre essa vulnerabilidade. As secrets no Kubernetes, elas são criptografadas, né? Uma super segura. Então, assim, é mais para você ter alguma coisa armazenada ali na API do Kubernetes para você poder utilizar. Se você segmentar ela, restringir muita permissão, tipo, você tem alguma proteçãozinha, mas o negócio é realmente você usar um cofre terceiro, porque aí você garante todo o acesso e tudo mais, tipo, uma criptografia segura, só o pod em questão vai ter acesso, o time responsável vai ter acesso, mas ali realmente, tipo, usar secrets do Kubernetes só se você, tipo, separar muito, mas voltado para a segurança realmente não faz muito sentido, porque a criptografia dela é muito fraca, tipo, ali, se você ainda criptografar o seu etcd, que daí a pessoa não vai conseguir consultar as coisas no etcd em texto puro, mas ainda assim, se ela tiver acesso a chamar a API de secrets, acabou, sabe? Eu acho que não tem forma melhor do que você externalizar isso para algum cofre de senhas. Eu também, não tem como, cofre de senhas é bem melhor, acho que vai facilitar quando você for migrar de cluster, fazer o upgrade de cluster, você separar o acesso ali, porque se você não tem secret de sistema, você consegue até dar uma permissão de leitura maior para um dev em dev stage, e porque você sabe que a secret não está lá, né? Ele consegue dar um kubectl, ver os pods, ver log, e você tem até menos permissões para lidar no RBAC com isso, né? Então, obviamente, você acaba tendo menos componentes no cluster para pensar. E acho que a segunda dica é centralizar seu mecanismo de secret. Então, assim, se você for usar Vault, cara, usa Vault em tudo, tem aquilo bem separado.
Acho que o pior cenário é você ter um namespace que usa Secret, um namespace que usa Vault, um namespace que usa Secret Manager, o outro que usa um SOPs da vida que criptografa com uma private key. Assim, para operador do cluster, acho que o pior cenário é cada namespace você ter uma história nova e diferente. Você ter um padrão ajuda bastante. Eu acho que só fechando aí, eu acho que uma coisa importante é a gente falar que Secret, o que vocês citaram aí, né? Que Secret não é uma Secret, vamos dizer assim, não é algo tão seguro para se utilizar, né? Porque a primeira impressão que a gente tem, principalmente para quem está começando, é que você pode usar e que é seguro. Mas aí você sabe que não é, né? Que é um negócio, quando você descobre que não é, meu Deus do céu, isso aqui está colocando tudo em risco. Então, eu acho que a gente tem que começar geralmente por aí. Cara, usa o cofre, é melhor. Beleza, vamos pro nono aqui. Sim, então o nono é componentes de cluster mal configurados. Então o Kubernetes ele tem tem uma diversidade de componentes e tipo que passa desde do etcd, que por exemplo, é um tipo de storage de chave-valor, tem o API Service, tem o Kubelet, etc. E todos esses componentes são altamente configuráveis. E a gente já percebeu pelas outras vulnerabilidades que quando a gente escuta esse termo altamente configuráveis, então a gente tem um problema, né? Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado e tentar estudar uma forma correta de fazer uma configuração mais adequada no que diz respeito à segurança com esses componentes. Então, o que é que vocês acham aí da nona vulnerabilidade? Eu acho que ela é algo muito comum, que entra naquelas, eu acabei de subir meu cluster, ele tá 100% ok. Então, tipo assim, isso mesmo envolvendo os clusters de cloud, entender que você tem que ter um trabalho, a gente pode falar que ele vai ser esse trabalho de hardening para fechar o cluster, porque ele tem coisas ali que, tipo, tá ali por algum sentido, mas você não vai utilizar e ela é uma falha de segurança, sabe? Então, tá para facilitar alguma coisa e tal, mas acho que você precisa ter o trabalho de... Hoje a gente já tem várias ferramentas automatizadas que fazem esse scan, então a gente vai ter... Tem até aquele relatório da NSA que saiu, mas daí o Triv, ele já está fazendo... Triv não, esqueci o nome agora do que faz o scan, mas o Kubebench. O Kubebench hoje é uma ferramenta da Aqua que ele já faz o scan do seu cluster de uma forma geral. Então, ele analisa todos os componentes do control planning, do etcd e tudo mais, para identificar isso e falar, ó, você precisa arrumar tal e tal item, daí tem todos esses relatórios de baseline falando quais são essas boas práticas, e você vai e arruma. Entender que se subir um cluster, você vai ter que rodar isso porque tem coisa para você arrumar. Tipo assim, nada que você vai subir, ele vai estar 100% prontinho, bonitinho ali para você e já era, sabe? Então, todo você vai subir, tem um trabalhinho, roda as ferramentas automatizadas. A vantagem é que hoje tem todas essas ferramentas automatizadas para fazer isso. Então, não é mais tão difícil não arrumar esses itens, sabe? Fato. Acho que estendendo essa parte do item de segurança, ela está tratando mais de componentes que geralmente são para a galera que está subindo Kubernetes ali on-premises ou self-hosted mesmo, dentro de alguma nuvem ou uma VPS da vida. Mas lembrando que a gente também tem parâmetros de configuração dentro da cloud que a gente pode se atentar a isso. E principalmente a questão do cluster ser público na internet, né? Então, se a gente tem um cluster público na internet, já dá para se explorar vulnerabilidades nele, já dá para ficar tanto fazendo requisições, quanto fazendo sniff de qual que é a versão do Kubernetes que a gente está usando, começar a explorar até outros endpoints ali, e de fato, se a gente liberar um acesso mais aberto ali, pode ser um problema maior. Então, não é porque a gente roda um Kubernetes gerenciado, que a gente não está vendo 100% do que está sendo executado, que a gente também não tem que ter atenção a esses detalhes. Eu acredito que tanto ele estar público ou quando ele está totalmente permitido acesso anônimo ali, pode acabar gerando um problema maior, que aí também está detectando seu IP, está vendo qual que é a sua rede, e algum caso de um CVE aí que venha acontecer com um cluster, já está ali disponível para ser utilizado, né? Então, acho que tem até um relatório famoso que saiu esses últimos meses aí, esse ano, que tinha quase 1 milhão de cluster Kubernetes rodando público aí pela internet à disposição aí de quem tem interesse, né? Isso aí, eu acho que o João e o Sérgio cobriram muito bem essa parte aí, e eu só acrescentaria aí atualizar o cluster, atualizar quando possível. Atualizar, basicamente isso. Pô, isso é difícil, cara. Vou aproveitar, deixa e puxar nosso último aqui, a última vulnerabilidade que tem tudo a ver com isso que vocês falaram agora, se não é exatamente isso, né?
Tá aqui a 10ª vulnerabilidade, OWASP 2022 do Kubernetes, é justamente componentes Kubernetes desatualizáveis e vulneráveis. Então, o que acontece? A gente tem que, quando a gente está sustentando softwares, serviços, qualquer serviço, como a gente já citou aqui no vídeo, a gente precisa sempre estar de olho nas CVEs, né? Nos boletins de vulnerabilidade que surgem. E essa vulnerabilidade aqui, o OWASP 10, ela tem tudo a ver com isso, né? Que recomenda que a gente preste atenção nas vulnerabilidades do que está em torno do Kubernetes, não apenas dele, né? Tem que procurar os CVEs do Kubernetes, procurar os CVEs, por exemplo, do Service Mesh, né? O Istio, né? Ou outros projetos da Cloud Native que estão ao redor, que rodam em cima de Kubernetes. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Cara, isso é algo que acontece que eu vejo absurdo assim, mano. Colocou o cluster lá e abraço. Uma vez que ele entrou no ar, já era. Isso tanto de versão do cluster quanto versão dos componentes. Tipo, botei o Ingress Controller. Já era. Tipo, você vê que a galera tá usando versão do beta ainda, sabe? Tipo, então colocou e para de entender que você vai ter um ecossistema inteiro lá dentro. Então, é muito comum, pessoa sobe o cluster, sobe o Ingress, sobe todo um stack de monitoramento ali dentro, sobe alguma coisa para CI, e não entende que esse ecossistema inteiro, ele vai ter que ter atualização de todas as ferramentas. Tipo, não é só da minha aplicação, não. Tipo, tudo que você está colocando ali, você vai ter que ter um ciclo de atualização e, por exemplo, Ingress sai muita coisa, porque é algo que é muito buscado ser explorado, né? Porque é o que está fazendo a cara ali com a internet. Então, é algo que vai estar rodando sempre. Então, mesma coisa para ferramentas de CI e CD, porque elas sempre têm privilégios a mais. Então, são sempre coisas que são alvo de... Mesma coisa para ferramenta de monitoramento, porque são ferramentas que têm acesso a todos os tipos de dados, que sempre são alvo de pesquisas de segurança e a galera não atualiza porque tá lá, sabe? Tipo, coloquei, tá funcionando, tá atendendo o que eu preciso e já era, não preciso de mais nada. Então, eu acho que acaba... Mesma coisa, versão do cluster, tipo... Não ver, isso aqui tá saindo release nova, eu preciso atualizar porque eu preciso de um recurso, ou é porque realmente tá saindo bug fix das coisas, tipo, entender que todos os componentes do Kubernetes são programas, são binários que têm falhas também e precisam ser corrigidas. Então, ter um ciclo inteiro de atualização do cluster, acho que é algo imprescindível ali quando a gente está falando do cluster Kubernetes, ter isso mapeado como política. Ó, x tempo a gente atualiza e tudo mais. Acredito que também tem que puxar isso e vender um pouco isso para o time de negócio. Eu acho que a parte mais difícil é a discussão no time, e isso afeta também a parte de criação de feature, que a gente tem que atualizar os mecanismos ao invés de criar novas features, né? Então, acho que é sempre... E não é só uma call que a gente tem que fazer com o time de negócio, com o time de outras áreas. Pô, quanto que é importante segurança? Eu acho que isso daí é uma constante. Eu acho que trazer incidentes a cada 6 meses, a cada 4 meses ali, mostrar pro pessoal, mostrar como que a gente está lidando, mostrar que aquilo é importante, porque eu acho que conforme a segurança ela vai ficando silenciosa, né, ela vai ficando muda ali, ou seja, não se está falando sobre ela vai perdendo a importância. Então, se a gente não está fazendo barulho da importância daquilo, as pessoas vão esquecendo, elas vão deixando de valorizar. E aí, quando vem uma tarefa, subir o componente, a feature nova, ou atualizar o Ingress que está 1 ano desatualizado e tem CVE lá, é óbvio que a pessoa vai falar, poxa, eu vejo valor nisso, eu não vejo valor nisso. Então, assim, para as pessoas de fora é nítido. Por que a gente vai fazer isso? Eu não estou entendendo o valor disso, eu não vejo valor nisso. Eu acho que esse é o principal desafio. Acho que a parte técnica já é um desafio por si só. Atualizar um Ingress de produção de um cluster que está sendo usado 24/7 é uma diversão que todo mundo deve ter um dia. É muito prazeroso. Passar a madrugada ali operando e depois descobrir que teve um manifesto que você esqueceu que atualizava, uma configuração em si. Mas vai na palestra da Cláudia, a Cláudia diz que ela atualiza automaticamente, aí você percebe que não existe isso na prática. Fala assim, pô, eu tô atualizando o meu Kubernetes da 22 para 23, por que o meu Ingress parou de funcionar? Não tem, cara, esse negócio de Kubernetes não faz sentido, né? Acho que essa é a importância. Entender também os impactos, né, galera? Fazer ambiente de teste, subir cluster com a versão antiga e atualizar, entender os efeitos da atualização, ler release note. Se você usa componente de comunidade, vai lá no GitHub, faz o sininho,
igual o canal do YouTube, assina a newsletter lá, vê o que está acontecendo e pesquisar sobre CVS, cara. Hoje, entender quais são as principais que aconteceram no passado, até é bom a nível de didática para a gente aprender melhor. Aí, enquanto o Sérgio e o João aqui falavam, né, e até o Carlos aqui também comentou, me fez lembrar recentemente, não tão recentemente assim, eu estava com um gestor, a gente estava apresentando para a gente uma dessas soluções de Kubernetes aí da Cloud, e aí tudo tranquilo, tudo rodou bonitinho. Aí finalizou a reunião, aí chegou ele, pô, tranquilo, é muito fácil manter, muito fácil, não sei o que lá. Aí o cara, calma, não é assim não, pessoal, né? Calma, não vamos aceitar não, porque não é tão simples assim essa migração, né? Então, eu volto de novo para aquela história da migração lá do SS para o EKS, né? Essas questões de segurança aí, o SS, a pessoa não precisa se preocupar com a atualização de cluster. Tá tudo pronto para você lá, né? Então, toda vez quando você vai usar... É aquela história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O Kubernetes te dá um poder gigante na mão para você fazer muita coisa, só que você tem que saber o que está fazendo. Então, é sempre bom estar tomando cuidado aí, principalmente com essa parte aí de atualização dos componentes, tá configurando o CVE, tudo aí que o Sérgio e o João comentaram. Bem, e é isso. Chegamos ao final aqui. E eu quero. Agora chegou a hora das despedidas e vamos lá. Despedida da galera aí. Galera, tal aí foi muito massa trocar essa ideia com vocês. Então, espero que vocês comecem a pensar depois de. O massa dessa talk é depois que a gente bate esse papo, é você pensar, se refletir sobre o seu ambiente, falar, mano, o que isso aqui eu estou realmente fazendo? O que eu posso melhorar? E começar a pensar nesses fluxos para melhorar o dia, que no final dá trabalho, mas vai dar menos dor de cabeça para todo mundo depois. Então é isso aí, galera. Foi um prazer. Quem quiser depois também procurar, pode procurar no Twitter, @possuidão, ou qualquer outro lugar, é o mesmo arroba para tudo. Para trocar ideia do tema, é um negócio que eu gosto bastante. E é isso aí, galera. Bom, pessoal, queria agradecer o Carlos, pô, e o João e o Wesley, pô, um papo muito interessante, cara. Discutir isso daí no dia a dia não faz parte da minha vida pessoal e profissional até. É até difícil trazer um assunto com tanto detalhe, discussão em tantos níveis. É sempre legal estar participando. E recomendar para a galera, principalmente, seguir as empresas que estão falando de segurança, Aqua, Sync, porque elas são empresas que os blogs delas estão produzindo material ali bem legal, bem fácil de digerir, e entender essa sopa de letrinha que hoje a gente está tendo em security, SIBUM, Consig, o que esses mecanismos estão fazendo, né? Eu acho que são as tendências que a gente vai tá assistindo no ano que vem para security. Então, abraço aí, quem quiser falar comigo, @Sérgio Soares no Twitter, LinkedIn também, Telegram, só chamar, a gente discute, quiser. Eu adoro brincar de Home Lab, então eu subo aqui, eu tenho um Note antigo, subo Kubernetes lá, fico brincando, quem tiver interesse também em discutir parte de Home Lab, chama aí. Então, pessoal, agradecer aí o convite, né? Foi bem legal participar com vocês, agradecer ao João e agradecer ao Sérgio aí, que eu já acompanho o trabalho. Foi bem legal participar e eu recomendo muito aí para a galera que está estudando Kubernetes aí, que continue estudando, que persista e revise a base, né? Eu sempre, quando eu estou estudando Kubernetes lá, eu dou uma revisada na base e eu acredito que o Kubernetes está me tornando um profissional melhorzinho, né? Vamos dizer assim, um profissional melhor, porque eu estou lá, estou estudando DNS, dá algum problema, eu estou estudando outra coisinha, então está sendo bem da hora. E aproveitar aqui a oportunidade, desculpa aí o Carlos, agradecer aqui ao Possuidão pelo Descomplicando CK, CKD e CKS, bem da hora, conteúdo organizado e bem didático, cara. Parabéns, ó. Oh, que massa que você gostou, mano. Fico feliz demais, velho. Muito bom ouvir isso. Não tem que pedir desculpa não, que é isso. Eu vou colocar todos esses links aí para o pessoal que quer conversar com vocês sobre as coisas que a gente falou aqui, vai estar tudo aqui na referência. E eu queria agradecer a presença de vocês três aí, foi muito legal. Enfim, da minha parte, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, com essa conversa que a gente teve. E é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu. Poxa. Valeu. Valeu. Tá aqui. Parar a gravação.